Quer saber como os engenheiros do Google programam em Python? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E hoje a gente vai dar uma olhada num documento escrito pelo próprio Google, onde ele mostra algumas dicas e melhores práticas do que fazer e do que não fazer quando você está programando em Python. Bora lá! Bom, a primeira dica que eu vou mostrar aqui para vocês é o que? A gente utiliza, eu vou estar utilizando o VS Code para mostrar para vocês, né, algumas coisas legais aqui, mas a primeira dica que o documento do Google fala é sobre a formatação, né, do código, bugs, estilos. O que eles usam? Eles usam o PyLint. O que é o PyLint? O PyLint é esse analisador aqui de código, né? Ele checa erros de estilo e bug também. Você pode colocar o PyLint, né, e, na verdade, instalar o PyLint utilizando o pip install PyLint. Ou, se você estiver utilizando o VS Code, você vem aqui em extensões, tem um PyLint aqui, ó, que você pode instalar ele na hora aqui dentro do VS Code para poder utilizar, e ele já vai estar automaticamente pronto para ser utilizado na maneira que você for digitando o seu código, e ele vai verificando, ele vai procurando por bugs, né, tanto erro de sintaxe da linguagem mesmo, ou quanto formatações que não estão dentro das PEPs. E aí o Google, ele encoraja você a utilizar o PyLint. Não é perfeito, mas ele ajuda bastante no momento de você escrever o seu código Python para manter o estilo do seu código limpo. Então a primeira dica, utilizar o PyLint. A segunda dica é a respeito dos imports, tá? Quando a gente faz uma importação, a ideia é que a gente utilize o quê? A importação apenas para pacotes e para módulos, e não para classes ou funções. Como isso funciona? Dá uma olhada nesse trecho de código aqui. Por exemplo, aqui eu estou trazendo, né, from sound effects echo filter. Eu estou utilizando a função echo filter. E aí eu estou utilizando ela aqui dentro e passando alguns parâmetros. A ideia é que você não faça isso. Por quê? Porque depois fica muito difícil você saber da onde está vindo essa função echo filter. Aqui, obviamente, está fácil porque você só tem esse trechinho de código, mas num projeto muito grande, com várias e várias linhas de código, você pode acabar se perdendo, e a ideia é que você não faça isso. O que você vai fazer? Você vai importar apenas o módulo, tá? E os pacotes. E aí depois você chama tanto o módulo quanto a função junto, dessa maneira aqui, ó. Você tira isso aqui. Você tira isso aqui. E aí você vai fazer assim, sound effects, import echo. E aqui você vai botar echo filter. Assim você sabe que ele está vindo desse pacote, né, desse módulo, e você está utilizando a função echo filter do módulo echo. É assim que o Google dá as dicas para você utilizar a importação. Aí você sabe exatamente da onde está vindo a função e fica mais fácil você manter o seu código. A terceira dica, variáveis globais. A ideia é que você evite a utilização de variáveis globais. Por quê? Porque as variáveis globais, elas podem mudar o comportamento do módulo nas importações. Então é bem com bastante parcimônia a utilização de variáveis globais. Agora, diferente das variáveis globais, a gente pode utilizar constantes, né? Então não tem problema nenhum utilizar constantes nos programas em Python. E a utilização das constantes, a ideia é que você sempre utilize letra maiúscula para você poder utilizar separada por underscore. Por exemplo, valor máximo. Você coloca assim, e aí ela vai ter um valor de 100, por exemplo. Então aqui, quando você estiver utilizando uma constante, você utiliza sempre com letras maiúsculas, separadas por underscore, e aí você bota aqui o valor da sua constante. Dica número 4, list comprehension. O que é a list comprehension? É a utilização daquela lista de uma maneira única, né? Em uma única linha. A gente pode utilizar as list comprehensions, não tem problema, né? Por exemplo, quando for utilizado uma lista, ou quando for utilizado um dicionário, ou um set. Essas são as utilizações de list comprehension. Então, você usa quando for uma coisa simples, uma linha que a pessoa olhe o código e entenda. Por exemplo, se a gente está utilizando aqui Square Generator, um exemplo aqui, ó.
Então a gente está fazendo simplesmente aqui, ó, pegando o número e elevando ao quadrado numa range de 10. Você olha, você entende o que ele está fazendo, perfeito? A mesma coisa aqui se você quiser fazer, por exemplo, os números pares, tá? Números pares vai ser o quê? O x do x numa lista chamada números, e se ela for divisível por 2 foi igual a zero. Você olha aqui o código, você entende o que ele está fazendo. Agora, quando a coisa começa a ficar mais complicada, a ideia é que você evite as least comprehensions. Por exemplo, nesse caso aqui, é para você evitar. Por quê? Porque você tem um for dentro de um for, com um if e uma condição. A leitura do código ela começa a ficar muito mais complexa, então a ideia aqui é que você não utilize uma list comprehension nesse caso. Como você faria nesse caso aqui? Você utilizaria uma lista vazia e depois faria exatamente o for dentro do for. Assim, cria-se a lista vazia, faz um for em range de 10, for em range de 5. Se x multiplicando y for maior que 10, você faz o append dessas informações. Então, evite list comprehension que sejam muito complexas na hora de ler, né? Se for muito complexa, você quebra no código Python. Se ela for pequena, você pode colocar ela dentro de uma list comprehension. Dica número 5. Argumentos com valores default. Quando a gente usa algumas funções que recebem argumentos, uma boa prática é a gente utilizar argumentos com valor default. Para quê? Para evitar erros no seu código. Uma vez que a função pode estar esperando um argumento e ele não ser passado. Por exemplo, nós temos essa função aqui que calcula um desconto. Você recebe um valor, você recebe um desconto. Você vai pegar o valor e vai verificar o desconto e no final de tudo já vai ter o seu valor com o desconto. O problema disso? O problema é que se você passar o valor do cálculo e desconto e apenas o valor e por acaso não passar o desconto, isso aqui vai dar erro, né? Por algum motivo, esquecimento, erro no código, alguma coisa do tipo. Mas a ideia é que você evite isso aqui, principalmente para o desconto nesse caso específico. Por quê? Porque pode ser que não tenha desconto para essa função. Então, como você faria isso aqui? Isso, você faria assim, ó, o valor do desconto, você colocaria default igual a 10. E aí, se você passar o cálculo do desconto e não passar nenhum valor aqui para o desconto, ele vai calcular isso aqui como 10 e o seu código não vai dar erro. Ah, mas eu quero colocar um valor de desconto 20, não tem problema. Na hora que você passa o argumento 20, ele vai pegar esse aqui que foi passado e vai descartar esse 10 aqui. Agora, tome cuidado na hora que você for colocar argumentos default em listas ou dicionários que são objetos mutáveis. Por quê? Porque eles só são carregados numa primeira vez no momento do carregamento do módulo. Isso aí pode acarretar em alguns problemas, né, e resultados inesperados. Quer ver um exemplo? Olha essa função aqui, a função add. Eu tenho aqui um parâmetro, eu crio uma lista vazia, depois eu faço o append e faço um print, ok? Vamos executar isso aqui. Fazer a execução aqui no iterativo. Ok, executamos. Ele trouxe para a gente aqui a lista com o número 55. Agora, se eu executar novamente um add 55, o que vai acontecer? Add 55. Ele simplesmente vai fazer tudo de novo, vai criar uma lista vazia e vai colocar aqui o 55 para a gente. Vamos dar uma olhada? Não. Veja que, lembra quando eu falei que essa lista vazia ela só é carregada uma primeira vez no momento do carregamento da chamada? Então, ele mantém a lista e aí ele vai ficar fazendo o quê? O append do número que você está passando aqui como parâmetro e eu acho que não é isso que você quer. Para evitar esse problema, como a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente utiliza o if b is none, aí sim você faz o b igual uma lista vazia aqui, e aqui você muda para none, e aí depois você faz o que tem que fazer, que é o append e o print. Vamos ver como é que essa função agora vai se comportar. Beleza, ele executou aqui para a gente e adicionou 55 na nossa lista. Vamos executar de novo. Add 55.
Beleza. Vamos tentar mais uma vez? Add 99. Beleza, ele está fazendo agora exatamente o que a gente está querendo. Então, tome cuidado na hora de você colocar valores default em listas ou dicionários. Próxima dica, testando verdadeiro ou falso. Uma das dicas que o Google fala é para a gente, sempre que possível, utilizar o teste implícito do false. O que é isso? O Python ele avalia certos valores como false num contexto booleano. A regra geral é que todos os valores que são vazios são considerados falsos, como, por exemplo, uma lista vazia, um none, um zero, e eles vão ser avaliados como um falso dentro de um contexto booleano. Então, por exemplo, em vez de você utilizar if números, por exemplo, né, números diferente de vazio, você tem que utilizar o quê? A ideia é que você utiliza if números. Por quê? Porque isso aqui for vazio, isso tudo aqui vai ser falso, ok? E aí, você também nunca deve comparar uma variável booleana com um valor booleano falso utilizando o igual. Por exemplo, evite utilizar if var igual a false. Em vez disso, prefira utilizar a seguinte nomenclatura: if not var. E aí você continua com o seu código. Outra coisa, se houver necessidade de você testar se uma variável ela é falsa ou none, utilize o if not var and var is not none. Ok? Sempre utilize essa nomenclatura, nunca utilize esse igual e esse igual aqui, ok? E se você quiser, por exemplo, testar se uma lista é vazia, como a gente faz? A gente vai, em vez de testar o tamanho da lista, como por exemplo, if len de lista, não faça isso. O documento diz para você fazer if lista. Por quê? Porque se ela for vazia, ela já vai retornar false. Então, a ideia é que você não utilize a contagem da lista, e sim a própria lista em si. Esse aqui são algumas dicas quando a gente vai utilizar o falso implícito. A outra dica é espaços em branco. No Python, a gente mantém algumas regras quanto ao uso de espaço em branco. Por exemplo, a gente não usa espaço em branco dentro de parêntese, colchetes ou chaves, como por exemplo nesse caso aqui, ó, você não usa esse espaço em branco, nem isso aqui e nem isso aqui. Em vez disso, você omite esse espaço em branco e coloca ele assim. A gente também não usa espaços em branco antes das vírgulas, ponto e vírgulas e dois pontos. Quer ver? Por exemplo, a gente não usa isso aqui, ó, esses espaços em branco aqui, ó, como por exemplo aqui, ou aqui, esse caso aqui, nesse caso aqui. Em vez disso, a gente utiliza tudo junto, assim. Então, ó, aqui não tem espaço em branco, aqui não tem espaço em branco, aqui não tem espaço em branco. Você utiliza assim o espaço em branco após a vírgula, aqui, aqui e aqui, tá? Também a gente não utiliza espaço em branco antes de parêntese ou índice de lista ou chave de dicionário. Por exemplo, a gente não usa aqui, ó, a gente não utiliza esse espaço em branco aqui e nem aqui. A gente simplesmente coloca ele juntinho, assim, assim ou assim. Argumentos também devem ser passados sem nenhum espaço em branco. Por exemplo, se a gente tivesse uma função desse tipo aqui, ó, a gente não coloca isso aqui, esses espaços em brancos aqui, no i e no y. A gente não faz isso. A gente simplesmente coloca tudo junto para deixar mais legível o nosso código. Então, tá vendo aqui, ó? Imagem no igual, a gente coloca o número, o R também a gente está passando aqui, o R vai receber o igual, o I vai receber a imagem, não tem esses espaços em brancos aqui, ok?
Bom, pessoal, essa aqui foram algumas das boas práticas utilizadas pelo Google na hora de você programar em Python. E se você quer utilizar essa maravilhosa linguagem Python para você melhorar os seus investimentos, tem um link aqui nas descrições com o curso Python para Finanças, onde eu ensino a linguagem Python para você, além de, é claro, você aprender também sobre como ganhar dinheiro fazendo seus programas para o mercado financeiro. Dá uma olhada aqui que vale muito a pena. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo. Isso ajuda muito a gente no canal a gente mandar esse vídeo para mais e mais pessoas para poder fazer mais e melhores vídeos para vocês. Falou? Um abraço!